É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 8 horas e 21 minutos, manhã de sexta-feira. Muitos emendaram feriadão, né? Ontem, dia de Corpus Christi, dia 30 de maio, e hoje, dia 31, o último dia do mês de maio. Amanhã estamos começando mais um mês, um final de semana, e nós estamos aqui. Ontem foi um dia de feriado, um dia que muitas pessoas tiveram atividade nas igrejas e também o dia em que alguns aproveitaram para dedicar à sua família momento de lazer, momento de paz, momento de confraternização em família, passeio. Eu, por exemplo, minha família, nós fomos dar um passeio aqui pelo litoral norte de Santa Catarina. Aliás, litoral sul de Santa Catarina, foi um passeio bem agradável e graças a Deus por isso, né? Então, meus queridos, que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Hoje pela manhã, o pastor Marcos já trouxe a mensagem às 5h55 da manhã e nós estamos trazendo agora, 8 horas e 22 minutos, estamos no capítulo 63 do livro do profeta Isaías. E esse capítulo 63 do livro do profeta Isaías fala do dia em que Deus vinga seu povo. Como assim? Às vezes nós queremos fazer vingança e tomar a vingança pelas próprias mãos, mas Deus é o juiz. Agindo ele, quem impedirá? Todos nós sofremos perseguições, mas é o nosso Deus glorioso que nos guarda e nos livra de todos os males. Amém? Já mando um abraço aqui, abro um espaço aqui, mandar um abraço para o pastor Marcos Lacerda que está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus. E como eu estava falando, às vezes nós queremos tomar e fazer vingança com as próprias mãos. Todos nós sofremos perseguições de algum jeito. É normal as pessoas falarem de você, é normal isso. Mas o teu Deus é o teu juiz. As pessoas vão falar de você por inveja, e por inveja vão te odiar. As pessoas vão falar mal de você porque não aceitam determinados comportamentos que você tem, acham que você deveria agir diferente do que você age, mas o teu Deus, ele é o juiz sobre todas as coisas. Aqui nós temos, Isaías 63, fala do julgamento vindouro de Deus e da redenção do seu povo. O capítulo 63 começa com uma descrição do Messias vindo de Edom, com vestes manchadas de sangue, simbolizando o julgamento que ele trará sobre seus inimigos. Isaías declara que o dia da vingança está em seu coração e que o ano da sua redenção chegou. E o capítulo 63 continua falando da redenção do povo de Deus. Então o profeta Isaías traz aqui uma declaração que o Senhor olhou para o sofrimento do seu povo e veio em seu auxílio. Ele fala da compaixão e misericórdia de Deus para com seu povo, mesmo em meio à sua rebelião e desobediência. Isaías fala do papel do Messias em liderar o povo de Deus para fora do Egito e da fidelidade de Deus em redimi-los. Agora, nós não podemos, como é que se diz, confundir resultado das nossas decisões com o dia da vingança do Senhor. Muitas coisas acontecem em nossas vidas como resultado daquilo que nós deixamos de fazer, ou resultado daquilo que nós fazemos e tem as suas consequências. A consequência é resultado de uma ação, quando nós fazemos ou quando nós deixamos de fazer. Então vem as consequências. Sobre isso aí, o resultado quem colhe é você. Quando você planta, você colhe. Quando você deixa de plantar, você deixa de colher. Isso é a lei natural das coisas. Tá bom? Na última parte do capítulo 63, Isaías fala da rebelião e teimosia do povo de Deus. Ele declara que eles entristeceram o Espírito Santo e se afastaram do Senhor.
E apesar disso, Isaías reconhece que Deus é o Pai deles e que lhes mostrará misericórdia e compaixão. Ele fala da restauração da sorte do povo e do amor eterno que Deus tem pelo seu povo. Então, no geral aqui, Isaías 63 é um capítulo que enfatiza o julgamento vindouro de Deus e a redenção de seu povo. Então, isso nos lembra da necessidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, mesmo em meio à rebelião de alguns e desobediência de alguns. Nós não podemos seguir fulano, ciclano e beltrano por eles pensarem assim. Jesus diz: buscai nas Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Então, o capítulo serve de alerta para aqueles que continuam a se rebelar contra Deus, lembrando a eles das consequências de seus atos. Talvez serve como uma mensagem de esperança para aqueles que se voltam para Deus, os lembrando da compaixão e misericórdia que Deus tem para com todos. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é justo. Amém? Do versículo 1 até o versículo 6, que eu quero ler aqui para nós, diz assim: quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas fulgurantes, mas manchadas de sangue, de vermelho? Quem é este que envolto em um esplendoroso manto marcha a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu promovo o direito, eu que sou poderoso para salvar. Mas por que essa cor vermelha do seu traje? Porque as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no lagar? Só pisei uvas no lagar. Ninguém dentre todos os povos esteve comigo. Eu as pisoteei com a minha ira. Movido por toda a indignação que senti, eu as esmaguei. O sangue delas respingou na minha roupa e as minhas vestes ficaram tingidas. Em verdade, havia decidido pelo dia da vingança. Alimentei-o em meu coração e chegou o ano da minha redenção. Observei e sequer vislumbrei uma pessoa para me apoiar. Porque este motivo, o meu próprio braço cooperou comigo, e na minha cólera deu-me sua ajuda. Na minha ira, calquei aos pés das nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei sobre a terra o sangue delas. Esses versículos contêm um diálogo entre o remanescente redimido de Israel, libertado de sua grande tribulação, e o Senhor. É um tempo da intervenção pessoal de Cristo para derrotar os pagãos que se reuniram sob o anticristo em Israel. E é por isso que essa sessão que nós lemos aqui segue corretamente as promessas divinas do capítulo anterior, do capítulo 62. O povo judeu liberto de seus inimigos pergunta com espanto diante de seu poder e glória: quem é o grande libertador? É a pergunta que está em Isaías 63, versículo 1. Quem é o grande libertador? Ele é o conquistador que vem à frente de seu exército, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13 e 14. Mas por que ele vem de Edom e Bosra? Encontramos a resposta a essa pergunta quando nós comparamos o Salmo 29, versículo 1 ao 8, com Daniel, capítulo 11, 45, Salmo 29, do versículo 1 ao 8, e Daniel 11, 45 novamente. Agora, em Daniel 11, 45, refere-se ao quê? Refere-se à base militar do rei do norte, depois que ele voltou da conquista do Egito. Ele estava estacionado lá para derrotar
os exércitos reunidos do Império Romano, restaurado, que é a Europa Ocidental. E as nações são então reunidas para a guerra no vale de Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Então, o Salmo 29 descreve profeticamente a derrota de todas aquelas nações pelo poder da voz do Senhor. A derrota começa lá no Líbano, no Salmo 29, versículos 5 e 6, e continua até Cádiz, cujo centro é Bozrá, em Edom. Então, o extermínio é rápido e completo. A distância de Sirjon, no Líbano, a Bozrá, em Edom, é de 200 milhas terrestre. E esta é exatamente a distância mencionada em Apocalipse 14, em uma seção correspondente em que lemos em Isaías. E em ambas as partes trata-se do lagar da ira total de Deus. Então, a harmonia das várias partes da Escritura, ela é claramente ilustrada para esse ponto. E em resposta à pergunta do povo, o Senhor diz: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem fala corresponde à voz do Senhor, no Salmo 29, versículo 3 a 8, e também conforme o Salmo 2, versículo 5. E a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 21, também representa a voz daquele que fala. Então a sua justiça será então revelada na libertação de quê? Na libertação do seu povo da terra. Então em Isaías 63, versículo 2, eles fazem uma nova pergunta. E a resposta do Senhor vem em Isaías 63, versículo 3 e 4. E ali deixa claro o tempo do evento, ou seja, que se trata da destruição definitiva dos poderes pagãos aqui da terra, daqueles que oprimem a igreja, daqueles que oprimem o povo de Deus, antes do reino da paz. Então essa imagem vivida e pisada no lagar também é descrita em outras partes, como Joel, capítulo 3, versículo 9 ao 16, Apocalipse, capítulo 14, versículo 17 ao 20, e Apocalipse 19 e 15. É a imagem do bebedouro oriental. As uvas colhidas são prensadas com os pés descalços para que o suco da uva, um vermelho meio roxo, escorra. As roupas daquele que pisa as uvas, do espremedor de vinho, são, portanto, o quê? Manchadas com o suco da uva. É uma figura do próprio Deus realizando o julgamento. Há também aqui, vou até usar aqui a expressão, um jogo de palavras, porque Edom significa vermelho. Bozrá, a capital de Edom, é uma palavra relacionada a batizar, que significa colheita de uva. Batizar, não é batizar, de mergulhar, não. Batizar, que significa colheita de uvas. Ok? Então, aqui o ano e dia são opostos um ao outro novamente. Inclusive, conforme que nós já lemos aqui e comentamos em Isaías 61, versículo 2. Então, o tempo da vingança do Senhor ele é curto. Paulo descreve em Romanos, capítulo 9, versículo 28. E, ao mesmo tempo, esta vingança é o início de uma era em que o inimigo de Israel foi derrotado para sempre, em que o inimigo do povo de Deus foi derrotado para sempre. Ou seja, chegou o ano da vingança do Senhor. Chegou o dia em que Deus vinga o seu povo, derrota o inimigo do seu povo. E sua resposta continua em Isaías 63, versículos 5 e 6. Parece que ele está sozinho em seu grande amor pelo seu povo. Ninguém participa disso com ele. Para onde quer que ele olhe, não há ninguém para ajudar o seu povo. E para sua surpresa, ele deve concluir que não há ninguém que ajude seu povo. E é por isso que somente ele cuidará da causa do seu povo e falará por eles. E como um grande guerreiro solitário, mas todo-poderoso,
contra quem toda resistência totalmente é inútil, ele derrama sua ira sobre os inimigos do seu povo. E lembrando que seus inimigos são os inimigos do seu povo. E ele dá a seus inimigos o vinho da sua ira, com o qual eles se embriagam e caem. Isso nos ensina, irmãos, que cada vez mais as pessoas caminham para o abismo. E um abismo chama outro abismo. As pessoas se embriagam com o mal que praticam e acham que aquilo ali dá satisfação. Não fique triste com tudo que está acontecendo à sua volta. Não deixe de temer a Deus. Não deixe de ter sua fé em Deus. Ontem eu estava escutando alguém que falou assim, que existe um conflito, né? Que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, e em outro trecho diz que ele foi justificado pelas obras. Eu não acho conflito nisso aí, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta, né? Então os dois caminham juntos. É igual o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo e não produz os frutos. Quem tem o Espírito Santo produz fruto, ok? Quem planta uma semente colhe os frutos. Tem o trabalho, aquilo tudo de preparar a terra, ver o melhor solo para determinadas sementes. Tem semente que não dá no solo árido, está no solo úmido. Por exemplo, o arroz precisa de muita umidade. Se for muito seco, a semente morre e assim vai. Então, é Deus que cuida do seu povo, meus queridos. É Deus que cuida. Agora, a decisão somos nós que tomamos. As atitudes somos nós que tomamos. As consequências somos nós que colhemos. É Deus quem cuida de você. Mas Ele dá liberdade para você plantar. E Ele dá mais liberdade ainda, porque Ele é justo, para você colher, né? Então, o esforço das nossas atitudes vai medir o tamanho da nossa colheita. Quando nós consultamos a Deus, tomamos a melhor decisão. Quando deixamos de consultar a Deus, tomamos uma decisão que mais tarde vai nos devolver as consequências, os frutos daquela decisão. Então, continue temendo a Deus. Continue glorificando a esse Deus, porque Ele é glorioso, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não deixe que nada te afaste do amor de Deus, nem as coisas do porvir. Sabe? Continue orando, tenha intimidade com Deus, que é essa intimidade que Deus que vai mostrar o tamanho da tua vitória. Mas lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. Ok? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo lá de Camaragibe, amigo de infância, Lindoval Farias. Deus abençoe, Lindoval, abençoe sua família, abençoe todos que estão à sua volta. Mando um abraço também para minha irmã Lia Maria do Carmo, lá de Camaragibe, para todos os amigos ali da Vila do Inabe, de Camaragibe em si, onde ela mora, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom Adonai. E para